Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia. Hoje é dia 15 de agosto, dia dos solteiros. A gente vai falar sobre Woodstock, um festival de música e artes Woodstock. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Eu tenho esse livrinho aqui do Pete Fornatail, chamado Woodstock, que é um livro feito a partir do depoimento de quem participou do evento, das bandas, dos cantores. Por que a gente vai falar sobre o Woodstock? Primeiro, pelo peso que teve esse festival. Foi um festival que aconteceu entre o dia 15 e 18 de agosto, lá de 1969. Hoje fazem então 56 anos que aconteceu esse festival. Foi um festival que durou 3 dias, ininterruptamente, mais de 30 atrações, deu 500 mil de pessoas. Então, um festival que marcou, digamos assim, teve grande peso na história do rock. E o Woodstock ele não foi só um festival de música, ele foi um protesto. Durante todos os anos 60 nos Estados Unidos, ocorrem diversos movimentos, diversos eventos de contestação contra o modelo de vida alternativo. Contra o modelo de vida hegemônico. E essas manifestações propunham modos de vida alternativos daqueles que estavam impostos. Por exemplo, havia nos Estados Unidos um grande individualismo. Os anos 60 e esses movimentos, que a gente vai dar o nome de contracultura, começam a trazer a importância da vivência coletiva. O pensamento hegemônico dos Estados Unidos nos anos 60 era um pensamento ligado ao consumo. Esses movimentos de contracultura já começam a trazer um olhar de vida simples. Há uma introdução muito grande de pensamentos filosóficos religiosos do Oriente, como budismo, hinduísmo, taoísmo. E durante os anos 60 está acontecendo a Guerra Fria, está acontecendo a Guerra do Vietnã, então o Woodstock ele foi como se fosse um grito contra toda essa realidade que está existindo naquele momento. Então vamos falar rapidamente aí Guerra Fria, a contracultura, Woodstock. Vamos fazer um breve comentário sobre algumas coisas. Em 1917 acontece na Rússia o primeiro exemplo, poderia se dizer assim, de uma revolução socialista. O primeiro caso de uma revolução socialista no mundo foi na Rússia. E a partir de 1917, a Rússia mostra para os países europeus que é possível viver de forma diferente da forma existente até então, capitalismo. E a Rússia ela vai ser como se fosse um exemplo para países que quiseram se libertar dos Estados Unidos. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Rússia é uma superpotência. Em menos de 30 anos, ela consegue enviar homem para o espaço, sonda, ela desenvolve submarino, ela faz tecnologias, enfim. E durante os anos que vieram após a Segunda Guerra Mundial, há uma disputa ideológica pelo controle do pensamento do mundo, uma disputa pela hegemonia mundial do pensamento, que seria a Guerra Fria. Guerra Fria é um movimento, é um conflito ideológico marcado pela propaganda. Estados Unidos fazendo propaganda desprezando a União Soviética e assim por diante. E a União Soviética também fazendo propagandas denunciando o capitalismo. Ora, dentro desse contexto de ou é um ou é outro, 880, capitalismo ou socialismo, surge a contracultura, que busca se distanciar da esquerda tradicional, dessa esquerda que é mais ligada ao campo do socialismo,
Então, nos anos 60, essa tendência da nova esquerda, né, se distanciando da esquerda tradicional, você tem movimentos nesse sentido, buscando novas alternativas para a Revolução Socialista, a nova esquerda. Você tem a hegemonia do pensamento existente, o establishment, a forma de sociedade que já existe, que é o capitalismo, e a contracultura ela segue no meio termo entre essas duas vertentes de pensamento. E ela vai ser contra o capitalismo e suas guerras, a guerra do Vietnã, Guerra Fria, e contra a esquerda tradicional também, e a nova esquerda. A contracultura é um meio termo do pensamento. E o que esse movimento de contracultura preza? Preza a valorização do homem, trazendo princípios como amor, solidariedade e empatia, serem substituídos pela manipulação, pela violência, pelo poder. Então, os movimentos de contracultura, eles decorrem durante todos os anos 60. Há centenas de manifestações, nas universidades, nas ruas. Há uma foto bem famosa da época, o guarda com uma baioneta, com uma espingarda, e a menina vai lá e coloca uma pétala na espingarda. Essa foto é icônica, aconteceu no Brasil também. Ora, e o Woodstock, ele acontece no final da década, nos anos 60, em agosto, no finalzinho do ano de 1969. Então, o Woodstock é como se fosse um grito dessa contracultura que vem se desenvolvendo durante os últimos 10 anos. E no Woodstock, agora falando do festival, ele foi um festival de música, música e artes. Só que interessante que choveu os 3 dias. Lamaçal. Não parou de chover um minuto. E mesmo assim as pessoas estavam lá. Não tinha banheiro. Mesmo assim as pessoas estavam lá. A água não era boa para tomar. Mesmo assim as pessoas estavam lá. Porque o que importava, gente, era o símbolo, era o que seria transfigurado, digamos assim. Hoje, provavelmente, muitos haters, muitos youtubers que são contra os movimentos da contracultura vão fazer vídeo falando mal do Woodstock. A gente tem sim uma coisa para falar mal do Woodstock, que aconteceu uma vez só. Na verdade, tentaram fazer um outro Woodstock nos anos 90, mas esse não vingou. Pensa comigo, 500 mil pessoas indo pro meio de uma cidade, no meio de uma fazenda para curtir música, e as pessoas só estão indo. Elas não querem saber onde vão dormir, o que vão comer, elas só querem ir. Esse é o movimento da contracultura, a filosofia do drop out, cair fora, né? Então eu vou cair fora, vou ir para lá. Então é interessante essa dinâmica do Woodstock, porque ele não é apenas música, mas ele representa como símbolo as revoltas da contracultura. Então, Woodstock é símbolo para o movimento dos negros, movimento pelos direitos civis. Woodstock é um movimento, é símbolo para o movimento contra a guerra do Vietnã. O Woodstock é símbolo da música rock. O Woodstock teve esse grande peso na história da humanidade. E até hoje, visto como um dos maiores festivais, né? Nós tivemos festivais que, em quantidade de pessoas, se sobressaiu, porém, igual o Woodstock, não vai ter. Ele foi o primeiro, né, dos grandes. Antes do Woodstock já teve o Altamont, mas não foi 3 dias e não teve a repercussão que aconteceu no do Woodstock. Então, fica aí a dica do livro Pitch for Natale se escreve Woodstock, depoimentos daqueles que foram. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e faz um comentário aí se você já viu ou não Woodstock, se você já ouviu falar ou não. Tamo junto.